Olá, queridos alunos da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante, sobre um mito chamado o mito da caverna de Platão. No mito da caverna de Platão, esse filósofo relata duas realidades. Uma realidade sombria, uma realidade escura, igual a essa a qual nós nos encontramos, que representa a questão do mundo falso, do mundo ilusório, do mundo não verdadeiro. Mas também Platão nos fala de uma outra realidade, que é o mundo da luz. O mundo da luz, para Platão, representa a questão do conhecimento, representa a realidade a qual nós podemos conhecer. No mito da caverna de Platão, que é um mito muito conhecido, Platão ele nos relata a seguinte história, de maneira breve. Platão fala o seguinte: imagina um grupo de pessoas que vivem numa caverna, e essas pessoas estão acorrentadas no fundo dessa caverna de tal forma que elas não conseguem virar para o lado, olhar para as demais pessoas que estão à sua volta, mas essas pessoas só conseguem olhar para o fundo da caverna, ou seja, para a parede da caverna que se encontra no fundo. Do lado de fora da caverna existe um caminho, e pelo lado de fora, onde existe esse caminho, pessoas passam por ali constantemente carregando objetos nos ombros, estátuas, várias coisas vai relatando Platão. E essas pessoas que passam por esse caminho, essas pessoas elas vão conversando, Só que a imagem, a sombra dessas pessoas são projetadas no fundo da caverna. E essas pessoas que estão acorrentadas no fundo da caverna, elas observam atentamente aquelas imagens, aquelas sombras projetadas no fundo da caverna se moverem, E elas acreditam que as vozes as quais elas escutam são daquelas sombras projetadas no fundo da caverna. Queridos alunos, o Platão vai dizer que os prisioneiros dessa caverna, eles vibravam, como se aquilo fosse uma verdade, como se aquilo fosse o real. Só que o Platão, no seu mito, ele continua a história, dizendo que chega um determinado momento que um desses prisioneiros, ele consegue se libertar da caverna. E quando ele se liberta da caverna, ele sai e ele começa a observar que existe um mundo real, um mundo pleno, do lado de fora da caverna, que é o mundo iluminado. Aonde esse mundo seria o mundo verdadeiro. E tudo aquilo que existe na caverna seria apenas sombras, seria apenas ilusões, seria apenas projeções de um mundo real. Ou seja, o mundo real, o mundo verdadeiro, é o mundo que se encontra fora da caverna. Aquilo que se encontra projetado no fundo da caverna seria apenas sombras. Queridos alunos, o ensinamento que Platão quer nos transmitir através desse mito é que muitas vezes na nossa vida nós nos apegamos a opiniões, crenças, achismos, verdades que alguém impõe sobre nós, e nós vibramos como se isso fosse uma verdade absoluta. Platão vai dizer, a verdade ela é muito maior do que essas sombras. A verdade ela se encontra nas coisas que nós podemos ver com uma certa nitidez. No mito da caverna, o Platão vai dizer que aquele indivíduo que estava o tempo todo aprisionado no fundo da caverna, quando ele sai da caverna, ele toma um choque. Ele entra quase que num estado de amorose. O que é isso? Ele entra quase que num estado de cegueira. Por quê? Porque aquele indivíduo ele estava acostumado a viver no mundo sombrio, no mundo da ilusão, no mundo não verdadeiro. Então, para esse indivíduo, o real,
O verdadeiro era o mundo das sombras. Era um mundo onde existia uma certa comodidade. Daí a ideia platônica de que para muitos a ignorância é preferível à luz. Para muitos é melhor viver no mundo da ignorância do que no mundo da luz. Por quê? No mundo da ignorância você não precisa pensar. No mundo da ignorância você não precisa tomar decisões. Alguém pensa, alguém decide para você o tempo todo. Então o Platão ele vai dizer o seguinte: quem se encontra na caverna, quando sai da caverna, percebe a realidade, percebe o mundo real. Queridos alunos, o que significa essa caverna? A caverna significa tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos mantém refém, tudo aquilo que nos mantém escravos de uma determinada situação. Por exemplo, hoje nós vivemos numa sociedade onde cada vez mais as pessoas se tornam escravos de telefone celular, escravos de televisão, escravos da internet, escravos de jogos, etc, etc, etc. Ou seja, tudo isso é a caverna. A caverna é aquilo que nos aprisiona, que nos mantém refém, que nos impede de pensar, que nos impede de olhar o mundo com uma certa luz, com um olhar de lucidez. Nesse sentido, cada vez mais as nossas relações elas tendem a se tornar relações superficiais. Por quê? É cada um no seu mundo, é cada um na sua caverna, pensando o mundo deste momento ao qual se encontra. E o Platão, no mito, ele vai dizer o seguinte: esse indivíduo que consegue se libertar da caverna, chega a um determinado momento que ele quer retornar à caverna. E ele retorna à caverna. Por que ele retorna à caverna? Ele retorna à caverna porque ele quer ajudar os outros colegas, os outros habitantes da caverna a sair daquela escuridão, a romper com o mundo da ignorância e fazer o contato com a verdade. Só que nesse retorno à caverna, os prisioneiros irão chamar de louco, E ele acaba por fugir da caverna, porque senão ele seria morto. Por quê? Porque os prisioneiros se recusavam a aceitar a ideia que existia outro mundo para além da caverna. Para eles, a única verdade, a verdade absoluta, era a verdade que eles viam, que eles se encontravam diante dela no fundo da caverna, que eram as sombras. O que seria essas sombras projetadas no fundo da caverna? Essas sombras são todas as coisas falsas, são todas as coisas insignificantes que nós nos apegamos a elas e dizemos: isso é verdade, isso é o real, é nisso que eu acredito. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos encavernados. O que significa? Significa que nós estamos fechados para o conhecimento. E nós só conseguimos fazer contato com o conhecimento se nós rompermos com esse estado de ignorância ao qual nós nos encontramos. Então, na verdade, a caverna é aquilo que nos aprisionam. E essas correntes que mantêm os prisioneiros, o que simboliza isso? Essas correntes simbolizam os preconceitos que muitas vezes nos mantêm aprisionados, que nos mantêm refém de uma determinada situação. E são muitas as situações às quais nós nos encontramos acorrentados. Quem são esses prisioneiros da caverna a qual fala Platão? Esses prisioneiros somos todos nós. Por quê? Porque em algum momento da nossa existência, em algum momento da nossa vida, nós também estamos aprisionados. E nós estamos aprisionados a partir do momento que nós não conseguimos pensar sobre a nossa vida, nós não conseguimos pensar sobre a realidade que está à nossa volta e nós agimos por pura ignorância. Ou seja, nós agimos sempre baseado em opiniões, baseados em achismo. Então, sair da caverna significa buscar um pensamento
cada vez mais estruturado, cada vez mais crítico. E essa é a função da filosofia, nos tornar pessoas críticas, nos tornar pessoas reflexivas, né? Não nos tornar pessoas acomodadas, pessoas conformadas no fundo dessa caverna. Não. O objetivo da filosofia é revolucionar a nossa existência, é revolucionar o nosso interior. Por quê? Quando nós estamos incomodados com uma determinada situação, espantados com uma determinada situação, como vai dizer Platão, nós estamos aptos a produzir o conhecimento. Queridos alunos, essa é apenas uma introdução sobre o mito da caverna de Platão. Eu vou disponibilizar o texto do mito da caverna para vocês, tá? Lá pela a plataforma Plural do sistema da nossa escola. E também irei passar uns exercícios, tá? Para que vocês possam refletir um pouco sobre esse mito da caverna de Platão, que é um mito muito importante e que nós precisamos analisar de maneira cuidadosa. Tá bom? Um beijão, um abraço para vocês, fiquem com Deus e saudações filosóficas.